Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais uma aula. Estava aqui falando sobre Babad, né, e sobre a tradição da yoga. A tradição da yoga, ela é muito interessante porque a yoga, ela não é uma religião, ela não é uma tradição religiosa, sabe? A tradição da yoga é simplesmente conhecimentos sobre a realidade que são passadas de mestres para discípulos. Não se tem uma religião específica da yoga. Muito se fala sobre o hinduísmo, né? Que o hinduísmo as pessoas costumam confundir o hinduísmo com a yoga. Só que o que acontece? A yoga, ela é anterior ao hinduísmo. Na verdade, a yoga, ela é como se fosse o espiritismo da antiguidade, sabe? Não tem uma religião. A pessoa podia ser um mestre da realidade e simplesmente passar um ensinamento adiante. A yoga nada mais é do que isso. A yoga ela não é um caminho particular. Então, eu não lembro o nome do mestre exatamente, depois eu vou até pesquisar, que fala sobre isso, que a yoga, o yogi, ele não segue um caminho particular. Ele simplesmente se recusa a viver ilusões. Ele busca constantemente a verdade e a realidade das coisas. Então, uma pessoa que se diz yogi, ou que segue o caminho da yoga, que eu posso falar para vocês por experiência própria, que eu já andei, tem aquela música do Cidade Negra, você não sabe o quanto eu caminhei. Essa música, eu digo para você, eu brinco dizendo que é a minha música na vida espiritual. Assim. Já fui tudo que é lugar. Já experimentei de muita coisa, já vi muita coisa, e eu encontrei na yoga o meu caminho. Eu encontrei na yoga o meu caminho exatamente por conta disso. Quando eu entendi que a yoga não é um caminho específico, eu não preciso seguir uma regra específica, eu não preciso seguir rituais específicos, dogmas específicos. Eu simplesmente só preciso abandonar viver na ilusão. E dentro da tradição da yoga, existem diversas técnicas, formas, orientações de você viver de acordo com isso. Que a meditação, por exemplo, é o braço principal da yoga, né? Tem, por exemplo, a Hatha Yoga. A Hatha Yoga nada mais é do que o exercício físico, né? O alongamento, o exercício físico, é trabalhar a mente através do corpo, né? Tem, por exemplo, Karma Yoga. Sabiam disso? Karma Yoga, por exemplo, é o serviço voluntário, é o que o Espiritismo chama de caridade. Já existe, ó, há milênios. Chama-se Karma Yoga, que é o serviço abnegado. É você servir sem querer absolutamente nada em troca. Isso é o Karma Yoga. De acordo com os yogis antigos, existem três formas básicas de você purificar karma. Três formas básicas, que é Karma Yoga, que é o serviço desinteressado, você fazer sem querer absolutamente nada em troca. Isso purifica as tuas ações do passado. Você toma a ação sem querer absolutamente nada em troca, então você começa a purificar ações do passado antigas que podem reverberar na tua vida hoje. Dhyana Yoga, que também é um outro braço da yoga, que é o estudo intelectual. É você ler literatura espiritual. Quando eu digo espiritual, eu não estou dizendo livro de espiritismo, eu estou falando de conhecimento elevado. Então, Dhyana Yoga é uma forma de você também purificar karma, porque você purifica o teu intelecto. Você purifica as informações erradas. A gente purifica aquilo que está no nosso intelecto que não condiz com a realidade. Então, o conhecimento correto, o conhecimento elevado é uma forma de purificação de karma. E, por último, é a meditação, que a meditação ela purifica as emoções. Quando a gente mais profundamente a gente medita, a gente vai purificando emoções cada vez mais profundas. Então, a gente tem o Karma Yoga, que purifica as ações, a gente tem Dhyana Yoga, que purifica o intelecto, as crenças, né, assim, digamos, nossos paradigmas de vida, aquilo que compõe a nossa vida intelectual, e a gente tem a meditação, como é que é o nome da meditação, gente? Ah, esqueci agora. Que também é o outro braço da yoga, porque temos nomes que são parecidos, assim, é Dhyana Yoga e Yana Yoga. Yana Yoga é intelecto, Dhyana Yoga é meditação.
Mas tem Pranayama Yoga, que são os exercícios de respiração. Tem Bhakti Yoga, que é um dos braços que eu mais gosto, que é o Yoga da devoção. Quando você se torna uma pessoa devota de Deus, assim, você se torna uma pessoa devota de um santo ou de alguma coisa, é você ter essa devoção por Deus. Então, tudo isso tem também no Patanjali Yoga Sutra, tem os niyamas e os yamas, que são condutas éticas e morais do yogi, que é mais ou menos uma bússola, né, para a pessoa que começa a seguir. Mas o mais interessante da yoga é que quanto mais uma pessoa ela vai se auto-purificando, ela começa a perder, não é que ela vai perder o senso de certo e errado, mas se torna muito mais sutil o certo e errado. Existe sim certo e errado, existe sim verdade e mentira, mas quando se trata de viver no mundo, para o yogi, isso é uma coisa muito sutil, porque um yogi iluminado que vive em comunhão com a divindade, o certo e errado não é as ações específicas, é se o que ele está fazendo está de acordo com a vontade de Deus ou não. Por exemplo, tem vários contos, eu adoro ler, por exemplo, livros assim de histórias de mestres iluminados antigos, eu adoro ler, porque desmistifica tanta coisa que a gente acredita sobre iluminação, sobre mestre espiritual, que a gente tende a achar que o mestre espiritual é aquela pessoa sisuda, séria, barbuda, sabe? Que fala, vai ficar o negócio certo, assim, sabe? E quando a gente vai ler as biografias, cara, tem uns porra louca que vocês nem imaginam. Tem uns mestres espirituais que são muito porra louca. Que a gente fala, não é possível que esse cara seja um iluminado. E eles passam conhecimento profundo de uma maneira completamente assim, que não é usual. Eu lembro que quando eu comecei a ler, sabe? Eu comecei a, tipo, cara, não é possível, eu devo estar. E as próprias, os próprios, as próprias interações que eu tenho com o Babbage, por exemplo, eu fico, gente, cara, não é possível que Babbage seja um Mahavatar, sabe? Não é possível, olha, sabe? Ele fala umas coisas, ele age de umas maneiras comigo, eu fico, não é possível, gente. Sabe? E a gente tende a achar, a nossa projeção de ser iluminado, o yoga iluminado, é o quê? O barbudo, magrelo, costela aparecendo, né? Sabe? Com a sobrancelha aqui na testa e tal, um negócio bem mendigo e tal, não sei o quê. Pelo contrário, a gente vai ler as biografias de pessoas que estiveram com esses seres assim há muito tempo, passaram um tempo com esses seres. Tem história, por exemplo, de mestre iluminado mesmo do budismo zen, que chegava a dar paulada pelas madeiras na cabeça dos discípulos, sabe? E o discípulo ficava, que isso, né? Tá maluco? E tudo o que o iluminado faz tem um fundamento. Eles não ficam presos a certo e errado. Não tem dogma na yoga. O que a divindade está inspirando através de mim que eu preciso fazer para passar o ensinamento. Cara, não interessa como ou que seja e tudo mais. É uma coisa muito bonita, porque a yoga ela promove uma liberdade muito grande. E quando eu digo yoga, pessoal, eu não estou falando disso que a gente vê hoje em dia, principalmente no Ocidente, sabe? Estou falando da yoga raiz mesmo. A yoga que promove a liberdade da mente. Quem é que já viu o filme Matrix? Quando o Morfeu está com o Neo em cima de um prédio, e aí o Morfeu vai pular de um prédio para outro, assim, faz um salto impossível. E aí o Neo fica se perguntando, mas como fazer isso? Aí o Morfeu fala, você precisa libertar a sua mente. A yoga é uma filosofia de vida, um caminhar que poucas pessoas conseguem entender porque ela não promove dogma, ela não promove crença. Ela promove exatamente não ter crença, não ter dogma. Você seguir o seu caminho individual e específico da sua vida. Não é, faz isso que você está sendo yogi, não faz aquilo que você não vai estar sendo yogi. Pelo contrário. O que que a consciência, o que que a sua mente unificada com a consciência está querendo? A partir daí, tudo que você fizer é certo. E Deus, pessoal, é um ser completamente, assim,
como é que é a palavra? Deus é um ser completamente. Ele não tem planejamento assim, no sentido, nesse sentido, sabe? É um ser completamente. Pode ser qualquer coisa, a qualquer momento, infinitas possibilidades, sabe? O budismo, por exemplo, traz isso também. O budismo, poucas pessoas entendem o budismo na sua essência, porque o budismo ele é dito como não é religião, né? Mas é como se fosse uma doutrina negativa, no sentido de, para o budismo, você não precisa trazer nada para dentro de você, você não precisa trabalhar nada dentro de você. Para o budismo, tudo que a gente precisa fazer é tirar aquilo que está impedindo a gente ser quem a gente já é. Por isso que poucas pessoas entendem o budismo. O Buda, o Siddhartha Gautama, ele não fala muito de tipo, você precisa trabalhar isso, você precisa trabalhar aquilo. O que o Buda fala é: existe algo que está impedindo você de ter a sua mente unificada com a divindade. Então você só precisa purificar isso. Você não precisa trabalhar nada, você precisa tirar, você não precisa trazer, você precisa soltar. E quando a gente vai soltando todas as nossas crenças, a gente vai soltando os nossos traumas, a gente vai purificando isso, naturalmente a gente vai voltando a um estado natural de iluminação. Para Buda, a iluminação é um estado natural ao ser humano. A gente é que está carregando coisas que estão impedindo esse estado natural de acontecer. Essa é a principal diferença entre espiritualidade e religião. Poucas pessoas entendem essa diferença. Religião são práticas, rituais, vestimentas, templos, igrejas, locais específicos, santos específicos, líderes específicos. Religião nada mais é do que um quadrado aonde você vai colocando crenças. Religião é isso. É um conjunto de rituais. Por exemplo, lá na Semana Santa, né? Jejuar, comer hóstia, joelho, levanta, Pai Nosso, Ave Maria, e, sei lá, Hosana nas alturas, sei lá quantas vezes. Isso promove uma religião, porque isso são práticas específicas que existem dentro de uma religião. Existe a religião católica, existe a religião islâmica, a religião judaica, e que tem as suas crenças, os seus rituais. Por exemplo, o judeu não trabalha sábado, né? Não come carne de porco. Isso tudo são o quê? São rituais, são práticas, são crenças e dogmas específicos de uma determinada religião. Isso é religião. Por exemplo, aqui no Mente Consciente a gente tem uma religião. Qual é? Toda segunda-feira, 8 horas da noite, a gente se reúne. Isso é o quê? Uma prática nossa. É um ritual nosso. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, nós temos aqui a nossa troca, a nossa aula. Ou seja, o próprio mente consciente tem a sua religiosidade, o seu ritual, a sua prática. Isso é errado? De maneira nenhuma. Religião é algo errado? Essencialmente, de maneira nenhuma. Só que o que acontece? Hoje em dia, religião não promove espiritualidade. O que é espiritualidade? Espiritualidade é o contato individual e íntimo, cognitivo, que uma pessoa tem com Deus. Quem aqui já meditou tão profundamente que se sentiu parte de tudo? Quem aqui já teve essa experiência? Às vezes, por um segundo que seja, 1 segundo, 2 segundos, não interessa o quão rápido foi. Mas quem aqui já teve essa experiência de, sei lá, estar meditando, ou mesmo de olho aberto, mas em geral começa meditando, e aí a pessoa começa a sentir que é parte de tudo. Que ela é tudo. E tudo é ela. E ela começa a se sentir unificada com a própria existência em si. Quem aqui já teve essa experiência? Né? Que na yoga a gente chama de samadhi. No budismo vão chamar de nirvana. No budismo Zen chamam de satori, né? Tanto no budismo quanto na yoga existem níveis de samadhi, níveis de nirvana, mas talvez aqui muitas pessoas já tenham tido essa experiência. Isso é espiritualidade.
Espiritualidade é esse contato íntimo e cognitivo que a pessoa tem com a divindade. É quando a pessoa se unifica com a consciência que é tudo isso aqui. Isso é espiritualidade. E ponto final. Só isso, na verdade, que é espiritualidade. Hoje em dia, o que chamam de espiritualidade é o quê? Esoterismo. Hoje em dia, chamam de espiritualidade coisas esotéricas, tipo falar de espírito, sabe? Astrologia, reiki, terapias holísticas. As pessoas hoje em dia acham que espiritualidade é lidar com coisas sutis, energéticas e espirituais nesse sentido. Espiritualidade, pessoal, não se resume a isso. Tudo é espiritualidade para quem vive unificado com o espírito. A maneira como você se relaciona com qualquer pessoa é espiritual. Com o que você trabalha. Qualquer coisa que você faz se torna uma forma de você ser um instrumento de Deus. E espiritualidade não é algo específico, é um estado de consciência. Para se viver nesse estado de consciência, uma pessoa ela vai desenvolver o quê? Uma religiosidade. Às vezes individual, às vezes em grupo. Por exemplo, eu tenho a minha religiosidade, que é o quê? Eu medito todo dia. Tenho minha hora do dia, que às vezes eu fujo um pouco, mas eu tenho ali um escopo, uma rotina mais ou menos, onde eu pratico a minha religiosidade, que é o quê? Sentar para fazer as minhas práticas de yoga, 3 vezes por semana, aula de yoga que eu faço com vocês. Toda vez que eu vou almoçar, vou jantar ou vou comer alguma coisa, eu abençoo o alimento, eu agradeço o alimento. Isso para mim é religiosidade. São práticas que eu criei para a minha vida para viver em espiritualidade. A religiosidade, ela leva para a espiritualidade, quando é uma religiosidade, né, que promove isso. Que infelizmente não é o caso da maior parte das instituições religiosas hoje em dia. E por que não? Tem um porém, tem um porquê. Por que não? Pelo simples fato de que quando uma pessoa vive uma religiosidade e ela chega na espiritualidade, ou seja, quando ela alcança essa quando ela alcança essa espiritualidade, a religião deixa de ser necessária. Então, o objetivo final de todas as instituições religiosas é deixarem de existir. Uma pessoa que vive unificada com o espírito, com Deus, ela não precisa ir para a igreja, para o templo, para o terreiro, ou para a mesquita. Ela não precisa ajoelhar, subir, subir, ajoelhar. Ela não precisa ficar rezando a mesma coisa o tempo todo. Ela não precisa de nada disso. Ela pode estar, às vezes, sei lá, na praia, ou numa floresta, ou num bosque, num parque. E ela vai estar praticando aquela espiritualidade dela. Ela vai estar unificada. Quanto mais uma pessoa vai se espiritualizando, menos ela precisa de práticas para isso. A prática é só para levar a pessoa para a prática, o ritual é simplesmente para ajudar a pessoa a entender a espiritualidade. Antes, por exemplo, eu lembro de uns anos atrás, nossa, eu precisava fazer muito pranayama, eu precisava fazer muita coisa para eu conseguir 1 minuto de samadhi. Hoje em dia eu sento, fui, sabe? Eu nem preciso de mais muito. Antigamente eu fazia yoga todo dia, fazia hatha yoga todo dia, e sabe, aquele negócio. Eu tinha essa urgência, eu tinha essa ânsia. E foi muito bom para mim. Me ensinou os rituais das escolas de yoga, me ajudaram a entender a dinâmica do samadhi. Quando eu pesquei, que eu entendi a parada, eu não preciso mais fazer tanto. Eu faço o que eu quero. Se eu não quiser, tudo bem também. Eu sento, fecho o olho, já tá tudo certo, sabe? É muito interessante, por exemplo, centro espírita, sessões mediúnicas, tem todo um ritual, né? Tem um ritual que é importante, né? Apaga a luz baixa, alguns acendem vela,
Aí bota aquela luz assim, aí se veste de branco, né? Porque falam que o branco é uma cor e tudo, aquela cor leve e tudo mais. Pessoal, isso é importante. Isso vai ajudando a pessoa, vai ajudando a mente da pessoa, a psique da pessoa a entender como aquietar a mente para poder estar mais suscetível às ações do plano espiritual. Só que, pessoal, com o passar do tempo, a pessoa vai entendendo a dinâmica interna através desse ritual externo. Pô, pessoal, a pessoa pode usar roupa preta se ela quiser, ela pode ficar pelada. Ela vai ter entendido. Eu já precisei muito de instituições espíritas para eu entender mediunidade. Mas hoje em dia eu posso estar em qualquer lugar. Às vezes eu tô no ônibus, lotado, sei lá, indo para a faculdade. E eu tô escrevendo post, eu tô psicografando, uma mão vai no guidão, uma mão vai no negócio assim, a outra vai escrevendo, eu assim, tô latado no ônibus, porque eu já entendi a dinâmica, depois de muitos anos de prática. Por que que eu estou explicando isso para vocês? Porque a espiritualidade, ela não tem um caminho específico, no sentido de esse caminho específico vai te levar para a espiritualidade. A religiosidade é um caminho que a gente monta de maneira individual e, é claro, a gente vai se juntando em grupos que têm uma religiosidade parecida. E ponto. E tudo bem. E tá tudo certo. Eu prefiro, por exemplo, sentar no meu tapete e meditar do que ir até um templo, ou até um terreiro, ou até uma igreja. Eu prefiro. Porque eu tô certo? Não. Simplesmente porque é essa religiosidade que eu criei para mim. De vez em quando eu vou a um centro espírita, de vez em quando eu vou até umas missas assim que me convidam, tipo, ó, algumas coisas assim, mas também muito raramente. Espiritualidade, pessoal, não tem um final do caminho, sabe? Não é uma coisa que vocês precisam chegar lá. É uma coisa a se vivenciar todo dia, de momento a momento. E para ajudar nisso, vocês podem criar uma religiosidade específica para vocês, sem problema nenhum. Mas não achem que seguir religiosidade ou religião alheia vão levar vocês para esse estado. E o que é esse estado, Henrique? Paz, alegria, saúde. Aí vocês começam a seguir uma religiosidade ou uma religião. Aí daqui a pouco vocês começam a perceber que estão doentes. A cabeça para não está funcionando muito bem. Pessoal, para, tem alguma coisa errada. A quantidade de pessoas que eu já atendi, consultório, que vieram para mim completamente assim, muito perturbadas, porque elas estavam vivendo a religião delas de maneira completamente disfuncional, doentia mesmo. Já peguei casos, por exemplo, muito interessantes de, inclusive, os próprios líderes espirituais, né, e tudo mais. E não estou falando só de religiões ocidentais, não, estou falando de tudo que é lugar, tá? Que, tipo assim, fazia a pessoa sair do trabalho. Sabe, é um negócio tão surreal que eu comecei a questionar a pessoa se ela tá, se ela estava se sentindo bem fazendo aquilo. E a pessoa falava, Henrique, eu estou mal. Eu não quero mais fazer isso. Só que eu tenho medo, se eu deixar de fazer, Deus vai me punir, Deus vai me castigar. Mas eu falei, mas quem fala isso? A gente fala, não, mas lá na igreja eles falam, Henrique, que se eu deixar de fazer isso, se eu deixar de sair do meu trabalho na hora do almoço, a única hora de almoço que eu tenho, e não vier aqui fazer tal coisa, ou ir na igreja fazer tal coisa, ou ir no templo fazer tal coisa, se eu não fizer isso, Deus vai ficar chateado comigo, ou os meus antepassados não vão gostar, ou as entidades da casa não vão gostar e vão atrapalhar a minha vida. Então, às vezes, a pessoa tipo, tinha que se deslocar, fazer um negócio muito louco para viver essa religião. Eu falei para ela assim, mas você acha que está meio errado, não?
Mas Henrique, aí falava assim, mas Henrique, você vai falar isso? Ah, mas as entidades vão ficar chateadas com você. Pode falar, fala, que fique, que fique. Ah, a vida é minha. A vida não é de entidade nenhuma, pô. A vida não é. Ah, mas os seus antepassados não vão gostar. Olha, você já estão mortos, mas encher o saco de outro. É sério, eu já tive que lidar com casos espirituais, por exemplo, de uma pessoa que ela quis sair de uma determinada religião e os antepassados não queriam deixar, não. É sério. Os antepassados dela não queriam, não, vai ficar lá. E eu falei assim, mas que é isso? Por que que ela não pode seguir o caminho dela? Não, porque a família toda seguiu essa religião. Juro pra vocês. Falei, mas veja só, o caminho dela é outro agora. Ela quer seguir outro caminho espiritual, ela quer seguir outro caminho religioso, deixa ela. Ah, mas não, porque não sei o quê. Eu falei, gente, vocês já estão mortos já, meus queridos. Agora é a vida dela. Sabe, eu tive que conversar com o antepassado das pessoas para deixar que a pessoa seguir outro caminho religioso. Isso é espiritualidade? Está longe de ser espiritualidade. Espiritualidade é aquilo que vai fazendo a gente sentir paz, alegria, de maneira muito espontânea. Como que a gente sabe que a gente está vivenciando espiritualidade? Quando nosso corpo começa a ficar mais saudável, a nossa mente começa a ficar mais saudável, a gente começa a ter mais alegria, a ter mais paz, a gente começa a fazer as coisas com mais propósito. E quando eu digo propósito, eu não estou falando de uma coisa específica, não. Eu estou falando do estado de consciência com que a gente faz as coisas. Qualquer coisa é o nosso propósito de vida quando a gente está vivendo unificado com a divindade. Não é algo específico. Por favor, de verdade, assim, não acreditem nesse papo de propósito de vida como algum lugar que vocês precisam chegar. Porque não é isso. Imagina, seu propósito de vida, vamos pegar um exemplo. Seu propósito de vida da Aline. Aline, seu propósito de vida, você comprou o livro. Você comprou o livro, propósito de vida. Contratou um coach, 50 mil no coach. A cara da Aline. E aí você descobriu que o seu propósito de vida é ser corredora, maratonista. Esse é o seu propósito de vida. Você encarnou para isso. Caraca, agora sim. Agora a minha vida vai para frente, vai dar tudo certo. Né? Que eu descobri o meu propósito de vida. Aí o que acontece? A Aline está correndo uma corrida e ela pisa no buraco e torce o tornozelo. Quebra o pé. A Aline pode até correr de vez em quando, mas ela nunca mais vai poder ser corredora. O que a Aline faz? Chega a vida? A propósito de vida é ser corredora, pô. Machucou o pé, não pode mais ser corredora, e agora? Acabou a vida da Aline? É simplesmente incognoscível pensar que propósito de vida é fazer alguma coisa específica. As pessoas ficam buscando propósito de vida como uma coisa externa que vai afagar um sofrimento existencial. A pessoa está sofrendo existencialmente. Eu preciso saber quem eu sou. E ela acha que fazer alguma coisa externa a elas vai responder essa pergunta. A maioria das pessoas que caem nesse diálogo de propósito de vida, contra seu propósito de vida, são pessoas que estão buscando responder essa pergunta: quem eu sou? E elas acham que fazer uma coisa específica vai responder a essa pergunta existencial. Não vai. A pessoa, na verdade, vai se perder um pouco mais. Essa pergunta não é respondida com coisas específicas. Propósito de vida não é algo específico. É um estado de consciência que a gente faz qualquer coisa. Qualquer coisa. Propósito de vida é a própria espiritualidade. O propósito de vida é a espiritualidade, no sentido de amadurecimento espiritual. O que é amadurecimento espiritual? Viver em comunhão com a divindade. A gente encarna da matéria para a gente vivenciar o espírito na matéria. Porque, pessoal, no plano espiritual é muito fácil.
Plano espiritual, a gente vai para lá para a colônia espiritual, vai para qualquer coisa lá na espiritualidade, é muito fácil viver de maneira espiritual lá. Aqui é que cobra fuma, né, pessoal? Aqui a gente tem Buda sendo vizinho de demônio, sabe? Aqui, isso aqui é a miscelânea de consciência, é uma distração do caramba. Aí, Henrique, o planeta Terra é um mundo de provas e expiações. Eu, assim, tudo bem. Eu prefiro dizer que esse mundo é um mundo da distração. Esse aqui é o mundo das distrações. Tudo aqui é montado de maneira muito inteligente para distrair a gente de responder essa pergunta fundamental: quem eu sou? Esse mundo é um mundo criado de maneira muito, muito inteligente, muito genial, para manter a gente aprisionado. Mas não aprisionado, tipo assim, eu estou numa prisão, quero me libertar. Não. Aprisionado no sentido de não responder essa pergunta existencial. Eu preciso me libertar da Matrix. Pessoal, quem está fazendo isso ainda está preso da Matrix. Porque a pessoa não entende que a Matrix não é um lugar específico, entende? Que a pessoa precisa se libertar, que não sei o quê, precisa lutar contra o sistema. Não, como diz Morfeu, é para libertar a mente. A Matrix, ela é aqui e aqui. Ela não é um lugar. Esse planeta Terra não é uma prisão, no sentido de como se a gente precisasse se libertar dessa prisão e lutar contra as forças do mal. É aqui, é na nossa mente. Tudo acontece aqui. A prisão nada mais é do que as distrações alienatórias para a gente não responder essa pergunta fundamental: quem sou eu? A gente ir em direção a essa verdade: quem sou eu? Isso é espiritualidade. Espiritualidade é a gente ir encontrando o nosso caminho individual, convivendo em grupo com pessoas que têm a mesma religiosidade, mesmas formas de buscar viver essa espiritualidade, amadurecer espiritualmente. E para a gente amadurecer espiritualmente, eu já dei essa aula antes, a gente precisa também amadurecer o nosso ego, né? Amadurecimento egóico é tão importante quanto o amadurecimento espiritual. Então, o propósito de vida, a gente pode dizer que é uma conjunção entre o amadurecimento espiritual e o amadurecimento egóico. Não interessa o que vocês vão fazer. Eu quero ser médico. Beleza. Pega a medicina e vai amadurecer o ego. Como que se amadurece o ego? Desafios, dificuldades, se desafiando, saindo da zona de conforto. Qualquer coisa que faça a gente sair da zona de conforto é um amadurecimento. Qualquer coisa, qualquer profissão, qualquer coisa que vocês podem fazer. E como que a gente sai da nossa zona de conforto? Qual é? Eu posso responder essa frase, essa pergunta, com duas palavras. Todo mundo fala, mas aí como que eu amadureço o ego? Como que eu saio da zona de conforto? É simples. É simples. A fórmula básica e simples é: não importa o que vocês estão fazendo, deem o melhor que vocês podem. Ponto. Qualquer coisa que vocês se propuserem a fazer e vocês derem o melhor que vocês podem, vocês não vão estar na zona de conforto. Vou dar uma aula no mente consciente. Dá a melhor aula que você pode. Vou correr. Faz a melhor corrida que você pode. Vou para academia. Faz o melhor treino que você pode. Vou beijar na boca do meu namorado, da minha namorada. Dá o melhor beijo na boca que você pode. Vou lavar a cozinha. Faz a melhor faxina que você puder. Vou estudar. Senta e se dedica. Faz o melhor estudo que você pode. Qualquer coisa. Vou ter uma conversa difícil com uma pessoa. Senta lá e tenha uma conversa difícil a melhor que você pode. Pessoal, amadurecer o ego nada mais é do que dar o seu melhor com aquilo que você tem, com o entendimento que você tem, com o conhecimento que você tem. Aquilo que você está fazendo. Não é dar o melhor com do bom e do melhor. É com o melhor que você tem. Faz o melhor que você pode com as suas limitações, mas dá o seu melhor.
E você vai perceber que a próxima vez que você deu o seu melhor naquilo, a sua limitação anterior já não vai ser a mesma limitação. Você já vai ter progredido um pouco mais, já vai ter amadurecido um pouco mais. Dá o seu melhor com aquilo que você tem. Vai lá no meu Instagram, pega o primeiro vídeo que eu gravei lá embaixo. Ridículo! Eu olho pro meu primeiro vídeo, eu falo, gente, como é que eu tive essa carota de pau de, de gravar esse negócio? Nossa, eu tava descabelado de cabelo assim, sabe? O negócio todo estranho. Hoje em dia, eu olho para isso, eu penso, eu fiz o melhor que eu pude com aquilo que eu tinha naquele momento. Depois eu fui pesquisar como filmar melhor, né? Eu fui pesquisar, eu fui aprender, eu fui me aprimorar. Mas aquilo ali era o melhor que eu tinha com aquilo que eu tinha naquele momento disponível para mim. Hoje, se eu, por exemplo, eu tenho dois celulares, um que eu trabalho, outro que eu vou para a rua, outro que eu faço coisa. Hoje, se eu pude investir um dinheiro comprando um bom celular, foi porque lá no passado eu dei o meu melhor com o celular que eu tinha. Muitas pessoas, por exemplo, querem ter tudo do melhor e do bom, mas elas não dão valor com aquilo que elas têm naquele momento. Elas não vão merecer algo melhor se elas não honram aquilo que elas já têm naquele momento. A gente só vai conseguir algo melhor se a gente honra aquilo que a gente tem naquele momento. E qual é a melhor forma de honrar? Dar o nosso melhor. E quando eu digo dar o nosso melhor, eu não falo somente de ações físicas, não. Dar o nosso melhor, inclusive, de questões morais, de tratamento, sabe? Dar o nosso melhor. Como que eu posso dar o meu melhor na honestidade, por exemplo? Isso eu dou o nosso melhor. Como eu posso ser uma pessoa mais honesta que eu posso ser diante dessa situação? E isso, pessoal, não é. Vocês conseguem perceber que isso não é receita de bolo? É de momento a momento. O caminho do autoconhecimento, o caminho da espiritualidade genuína, não tem receita de bolo. Não tem como eu chegar para vocês aqui e dizer, nesse momento vocês façam isso, nesse momento vocês façam aquilo. O que eu falo sempre é, esteja consciente em todos os momentos. O próprio momento vai guiar vocês. A própria divindade vai guiar vocês diante de cada momento. É claro que nesse percurso, nesse trajeto, a gente simplesmente pode modelar pessoas. A gente pode pensar, caraca, o que que Buda faria nesse momento? O que que Jesus faria nesse momento? Ou o que que, sei lá, fulano ou fulana faria naquele momento? Ter referências psicológicas são muito importantes. Por isso que eu falo da importância de um professor, de uma professora, de um mestre, de uma mestra que acompanha, porque isso ajuda a gente a estabilizar a nossa psique em momentos de muita dificuldade. Imagina, está acontecendo uma dificuldade muito grande na tua vida. E às vezes não tem, você não pode parar, vou meditar um pouquinho aqui, vou esperar uma semana. Às vezes não dá. Às vezes é uma coisa que a gente precisa resolver ali na hora, no dia, uma coisa séria, mas você tipo, não sabe o que fazer. Você nunca passou por aquilo na vida. Então, você pode ter uma pessoa que você pode se inspirar naquele momento, sabe? Você pode ter uma pessoa que vai estabilizar a tua psique naquele momento. Caraca, o que fulano faria? O que fulana faria? E isso ajuda a estabilizar a psique. Isso ajuda a estabilizar as emoções. Isso é muito bom, isso é muito importante, inclusive. Já falei, já dei essa aula aqui várias e várias vezes da importância de um professor, de uma professora e a importância de um grupo também, né? Isso ajuda a estabilizar tanto a psique quanto as emoções das pessoas em momentos de dificuldade. Mas a espiritualidade em si não tem caminho específico. Faça isso que você vai ser uma pessoa espiritual. Não. Cada pessoa precisa seguir o seu próprio caminhar. O que eu passo para vocês aqui no Mente Consciente, lá no Instagram, é simplesmente o que eu aprendi na minha caminhada individual. Eu passo adiante aquilo que eu aprendi e que eu acho que seja legal que vocês possam aprender, entender, para que vocês possam fazer esse trabalho individual também.
Eu encontrei na yoga a minha religiosidade. E não se enganem, no sentido de, o Henrique é yogi e aí ele faz tudo que yogi faz. Pelo contrário, eu tenho minha religiosidade muito específica, inclusive dentro da própria yoga, sabe? Eu faço coisas na minha vida individual que na escola de yoga que eu frequento aqui, Yoga de Baba, eles não fazem. Ou fazem ou não faço. Eu criei a minha própria religiosidade, inclusive dentro da própria escola de yoga que eu frequento. E sempre quando vem falar comigo, mas Henrique tá errado. Falei assim, olha só, eu me reporto a Bárbara, não a você. É muito fácil um ser humano, sei lá, e chegar para outro ser humano e falar assim, você tem que fazer assim. Fala, ok. Você tem que olhar para a vida da pessoa, né? Ouvir conselhos espirituais de pessoas que não têm espiritualidade nenhuma é dar tiro no pé, sabe? Pô, é dar tiro no pé. Tava falando exatamente de como amadurecer o ego, né? Pessoal, fórmula mágica de amadurecer o ego. Aquilo que vocês forem fazer, deem o seu melhor, porque vocês vão encontrar dificuldade e vocês vão encontrar desafios. Dê o seu melhor que vocês vão encontrar dificuldade. Por quê? É novo, vocês não sabem, então vocês vão ter que se esforçar para aprender. E vocês vão encontrar dificuldade e vocês, inclusive, vão encontrar suas próprias resistências internas. Se vocês se propõem a dar o melhor de vocês, vocês vão encontrar resistência interna. Tanto resistência interna e vocês vão encontrar resistência externa. E isso vai ajudar a amadurecer o ego de vocês. Dê o melhor de vocês e tudo aquilo que vocês forem fazer, que vocês vão perceber que o ego de vocês vão amadurecer egoicamente a passos largos. Não é, assim, não é no sentido, pessoal, de autocobrança, de ficar se cobrando dar o melhor, no sentido de, eu não dei o meu melhor naquele momento e agora eu preciso me chicotear. Dê o melhor de vocês em relaxar. Quem, O dar o melhor, pessoal, não é só na ação, não, sabe? Tipo, vou correr, vou dar o meu melhor. Beleza, correu, deu o seu melhor. Agora dá o seu melhor para descansar. Deu o seu melhor para descansar, pô. As pessoas hoje em dia vivem no mundo coach, que dar o melhor é só produção, é só produzir. Pessoal, quem é que dá o seu melhor no lazer? Agora eu vou tirar o meu melhor lazer do mundo. Dá o seu melhor também no descanso, pô. Dar o seu melhor no merecimento de um bom descanso, de um bom momento, de uma boa relação. Isso também não é dar o melhor? Dar o seu melhor e descansar, se perdoar. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer isso. E muitas vezes fazer isso não é uma ação, é uma não ação. Dê o seu melhor na não ação. Vou sentar para meditar. Vou fazer o meu melhor na meditação. E o que é? É não fazer nada. Vou dar o meu melhor, pô. Vou no mercado fazer compras. Pô, preciso comprar coisa saudável, dá mais para comprar sucrilho, né? Qual é o melhor? Qual é o melhor que vocês vão dar? É encher o carrinho de coisas saudáveis. Dar o melhor de vocês e para cada pessoa vai ser diferente. Dependendo do nível de conhecimento que a pessoa tem, o melhor dela vai ser uma coisa. Para quem tem um outro nível de conhecimento, o melhor dela vai ser outro. E a gente não pode cobrar o melhor da pessoa se a gente não conhece a vida da pessoa. Eu não posso chegar aqui para vocês, pegar uma pessoa aqui e falar assim: você não está dando o seu melhor. Eu não sei nem o nível de conhecimento da vida dela. Eu posso perguntar: você acha que você está dando o seu melhor? Cara, por exemplo, às vezes a pessoa participar de início de aula de yoga uma vez por semana, já é muito. Acordar 5 horas da manhã para dar. Por que vocês acham que as aulas de yoga são 5 e meia da manhã? Porque a pessoa precisa fazer um esforcinho, pô.
Ela precisa sair da zona de conforto. Ela precisa dar o melhor dela. O ser humano, hoje em dia, tem hábitos de vida muito ruins, de uma maneira bem geral. Alimentação, sono. De uma maneira geral, o ser humano tem péssimos hábitos de vida. Então, acordar um pouco mais cedo num dia, para uma pessoa é difícil, cara. Para mim, acordar às 5 horas da manhã é de boa. Tô acostumado. Mas para uma pessoa que recém chegou, que às vezes vai dormir 4 horas da manhã, todo dia, virando a noite, jogando videogame ou qualquer no Instagram, pô, acordar às 5 horas da manhã é tipo nem dormir. Então, essa pessoa fazer uma aula de yoga uma vez por semana, que seja, para ela, é o melhor que ela pode dar. Eu não posso cobrar que essa pessoa vai participar todo dia, mas ela vem uma vez por semana. Pô, ela tá dando o melhor dela. O que a gente pode é, sim, sempre entusiasmar as pessoas a... Você está dando o seu melhor? Você sente que você pode dar um pouquinho mais? Você está dando o máximo que você pode? Não, eu estou dando o máximo que eu posso nesse momento. Pô, beleza. É uma aula por semana, então, cara, continua. Mas a gente precisa estar constantemente nos perguntando: eu estou dando o melhor nisso que eu estou fazendo? E a gente vai ver que a gente vai amadurecendo passos largos, dando o nosso melhor tanto no descanso, no lazer, em coisas subjetivas, objetivas. E a gente vai amadurecendo o nosso ego. Conforme a gente vai amadurecendo o nosso ego, a gente também vai amadurecendo espiritualmente. Como? Meditando, contemplando, descansando, principalmente meditando, servindo. A gente vai amadurecendo. Leituras edificantes, a gente vai amadurecendo espiritualmente. E isso também é um processo. Uma pessoa que não amadurece egoicamente, ela não vai amadurecer espiritualmente. É impossível, impossível, impossível uma pessoa infantilizada amadurecer espiritualmente. Não vai. Ela vai achar que espiritualidade é esoterismo. Vocês podem perceber, a maior parte das pessoas que resumem espiritualidade a ficar brincando de coisas energéticas parece criança. Ficar brincando de bruxinha, que virou moda hoje em dia. Essas pessoas estão mexendo com coisas que mal sabem. A pessoa não faz a menor ideia dos negócios que estão invocando. Outro dia eu vi um vídeo, tá, que eu fiquei tipo assim, cara, daqui a pouco chega para fazer libertação espiritual. As pessoas ficam brincando de coisa séria. Por quê? Porque não tem maturidade egóica. Ela acha que espiritualidade é playground. É claro que espiritualidade a gente brinca, a gente se diverte, a gente ri, tem um quê de alegria. Mas sem responsabilidade, pessoal, é loucura. Fica invocando coisas, aí faz os negócios, eu fico, gente, essa pessoa não faz a menor ideia do que ela está fazendo. Quanto mais imaturo um ego é, mais vai tender a achar que espiritualidade é coisa para se divertir, sabe? Vamos se divertir, vamos divertir o nosso ego com ilusões, sabe? Outro dia eu vi um post de uma pessoa que a pessoa tinha postado quantas iniciações a pessoa tinha. Aí tava lá, ganhou um mestre de não sei do que, mestre de não sei do que, hipermestre de não sei da onde. Aí a pessoa tinha uns 10, 15 assim. Eu falei, gente, a pessoa tá brincando de espiritualidade. Você vai perceber que é uma criança, querendo a atenção dos pais, projetando nas pessoas. A pessoa não tem espiritualidade. Quanto mais espiritualizada uma pessoa é, menos título. Tem título, sabe? Essa pessoa só vive. Quanto mais título uma pessoa precisa, menos espiritualizada ela é. Porque essa pessoa ainda não entendeu que é o quê? É a unificação com o espírito, a unificação, viver em comunhão com a divindade. Não tem nada a ver com título. Geralmente são essas pessoas espiritualizadas que provocam as maiores mudanças na humanidade. Porque elas não fazem pelo título, pelo reconhecimento, elas fazem porque é o que Deus quer, sabe? E o mais engraçado, o mais interessante, quanto mais a gente age
em unificação com a divindade, as coisas simplesmente vão acontecendo de maneiras tão espontâneas, sabe? As coisas parecem que a gente parecem, inclusive, de fato, que a gente não está fazendo nada. Parece que a gente não está fazendo nada. Nossa, Adriane, aquela coisa que você falou para mim aquele outro dia, cara, mudou minha vida. Aí você, tipo, cara, eu só te dei bom dia, sabe? Tipo, what? Você não precisa provar nada. Você é a própria divindade em ação. Às vezes você toca na pessoa, cara, muda a visão da pessoa de vida. Porque não é você, é a divindade através de você. Isso é espiritualidade. Você pode ter uma religiosidade para vivenciar essa espiritualidade? Pode. Você pode se vestir da maneira que você quiser, por exemplo. A vestimenta, ela pode ser uma religiosidade. Não tem problema nenhum. Agora, religiosidade é para sustentar a espiritualidade. Ela não é sinônimo de espiritualidade. Ela ajuda a sustentar a espiritualidade. Ter uma rotina, ter uma prática, vestimentas, lugares. Eles vão te ajudar a você se recordar da espiritualidade, mas não é sinônimo. Não é só porque você se veste de tal maneira, vai a tal lugar, tal dia, tal hora, tantas vezes por semana, que isso está te ajudando a progredir egoicamente e espiritualmente, não necessariamente. Tem uma frase que os mentores sempre falam para mim quando eu começo a me perder nas coisas do mundo. Começo a me perder nas coisas do mundo no sentido de, tipo, trabalhando muito, esquecendo daquilo que é importante, sabe? Eles sempre têm é uma frase que já virou jargão entre a gente. Eles chegam e falam assim, Rick, seu reino não é desse mundo. Na hora eu volto. Seu reino não é desse mundo, no sentido de aquilo que você fizer aqui vai ficar aqui. Foca naquilo que você vai levar além disso aqui. E eu começo a voltar a dar prioridade àquilo que de fato é importante. Porque às vezes a gente vai se perdendo, sabe? A gente vai querendo aquilo, a gente vai querendo aquilo, a gente vai querendo isso, a gente vai, sabe? A gente vai querendo as coisas, a gente vai se perdendo. Isso aqui é uma distração pura. A gente vai se perdendo, sabe? E aí, quando eu começo a me perder em coisas do mundo, assim, coisas que não são importantes, coisas que tipo, vão ficar aqui, que tipo, não faz a menor ideia eu sair ficar correndo atrás, os mentores chegam para mim e falam, Rick, seu reino não é desse mundo. Aí eu foco naquilo que é importante de fato, aquilo que eu vou levar além desse mundo, que é o meu amadurecimento espiritual, o amadurecimento espiritual das pessoas ao meu redor. Isso é que a gente vai levar. O quanto, só tem duas coisas que a gente leva: o quanto que a gente amou e a gente foi amado, e o quanto de conhecimento a gente adquiriu nessa encarnação. E quando eu digo conhecimento, eu não estou falando de livro, estou falando de conhecimento, biologia, química, essas coisas. Eu estou falando de conhecimento no sentido de responder a pergunta fundamental: quem é você? O quanto que a gente, conhecimento no sentido de o quanto que a gente amadureceu egoicamente e o quanto que a gente amadureceu espiritualmente. Não interessa a profissão que vocês vão escolher. Qualquer profissão pode ser uma forma de vocês amadurecerem egoicamente. Qualquer coisa. Seja médico, seja engenheiro, seja filósofo, professor, atleta. Não interessa a profissão. Qualquer coisa, até gari, qualquer coisa que vocês fizerem, escolherem fazer, se vocês se dedicarem para ser o melhor que vocês podem ser naquilo que vocês escolheram como profissão, vocês vão amadurecer egoicamente. Isso é o que a gente vai levar. A gente não vai levar o emprego, a gente não vai levar o trabalho, a gente vai levar o nosso amadurecimento egoico. Ah, Henrique, eu sou esteticista. Cara, seja o melhor esteticista que você puder ser. Zona de conforto é só para quando você está cansado. Nossa, trabalhei muito, cara, tô cansado, tô exausto. Aí você vem com a zona de conforto, né? A zona de conforto é para descansar. Tá descansado, não tem por que você tá fazendo. Tá fazendo aquela zona de conforto. Zona de conforto é só para descansar. Né? Tá na presença das pessoas queridas, das pessoas que amam.
Aí você tá na zona de conforto, você tá ali, tá beleza, tá legal, tá descansando. Mas não dá pra ficar ali a vida inteira. A gente tem que dar o nosso melhor e a gente vai passando. Entende? É como se fosse um caminho do meio, é um jogo, sabe? É isso que a gente vai levar. A gente não leva o emprego, a gente leva o quanto que a gente amadureceu egoicamente no emprego que a gente escolheu. E a gente pode mudar de emprego também, a gente pode escolher mudar de emprego se a gente quiser ao longo da vida também. Não é o emprego, a gente não vai levar isso. A gente vai levar o amadurecimento egóico e o amadurecimento espiritual pelas nossas práticas espirituais, pela nossa meditação, pelo nosso serviço, pelas nossas leituras edificantes, o quanto que a gente se conseguiu entender a dinâmica interna de viver em comunhão com a divindade. Isso que a gente vai levar, o resto a gente não leva. O resto tudo vai ficar. Quanto que a gente amou, a gente foi amado, ou seja, os vínculos afetivos, isso a gente leva. Quando eu digo quanto que a gente amou e quanto que a gente foi amado, é os vínculos afetivos. A gente leva isso adiante também. As boas relações que a gente constrói nessa vida, a gente leva para a próxima, tá? A gente leva isso adiante. Eu atendo uma moça, e essa moça ela é muito engraçada, gente. Eu juro pra você, eu nunca vi uma mulher tão abençoada na minha vida. É uma mulher muito abençoada. A mulher passa por cada situação. Nossa Senhora! Mas tudo dá certo para ela no final. Tudo. É impressionante. Ela tem todos os problemas que vocês podem imaginar. Mas no final, tudo dá certo para ela. É muito engraçado. Tipo, tudo dá errado, mas ao mesmo tempo tudo dá certo. Às vezes eu fico brincando com ela, falo, para de ficar brincando com a sorte, cara. E, e eu fico repetindo para ela, ela é uma mulher muito abençoada, mas muito abençoada. E aí uma vez eu fui fazer uma investigação do inconsciente com ela e eu descobri por que que ela é tão abençoada. Porque teve uma vida dela específica que ela fez um bem tão grande para uma cidade que até hoje as pessoas amam ela. Ela fez uma coisa tão genuína e bonita pela região que ela morava, que até hoje as pessoas não esqueceram isso que ela fez, que ela fez. E ela, entre encarnados e desencarnadas, as pessoas ficam ajudando ela, sabe? Tem um povo que encarna, que está desencarnado e fica ajudando ela. E aí esse povo desencarna e eles vão trocando, sabe? Encarnam, desencarnam entre eles, assim. Então eles ajudam ela. Pelo vínculo afetivo que foi criado. Ela fez uma coisa tão bonita, uma coisa tão legal, que as pessoas simplesmente não esqueceram. E até hoje ajudam ela. Inclusive, ela tem dois protetores espirituais muito do bom, que são daquela época, que decidiram serem protetores espirituais dela e dessa encarnação específica. E ninguém pediu, sabe? Não é uma coisa que ela não pediu, ninguém ordenou. As pessoas ajudam porque querem. É impressionante. Ela não pede ajuda, ela é zero espiritualizada nesse sentido. Ela não pede, não reza, faz nada. Mas ela nem precisa. As pessoas vão ajudando, sabe? Esse vínculo afetivo, quanto que a gente amou e quanto que a gente foi amado, isso a gente leva adiante. E o quanto de conhecimento a gente adquiriu, ou seja, o quanto de amadurecimento egóico e o quanto de amadurecimento espiritual. Essas são as duas coisas, as duas únicas coisas que a gente leva. Os vínculos afetivos e o quanto que a gente amadureceu egoicamente, espiritualmente. E aí, quando eu começo a me perder disso, os mentores vêm e falam, Henrique, teu reino não é desse mundo. Tá bom, já entendi. Já volta, Henrique. Aí eu vou voltando. E aí eu vou simplesmente dando atenção àquilo que realmente, de fato, é importante. E pode ser qualquer coisa. Você pode ser médico, você pode ser advogado, você pode ser engenheiro, você pode ser escritor, você pode ser, inclusive, mediúnico, você pode ser qualquer coisa. O que você está fazendo? Se você está amadurecendo espiritualmente ou se você está amadurecendo egoicamente, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa.
A religiosidade, a prática, as crenças, os dogmas, as vestimentas, elas vão ajudar a sustentar isso, mas não é sinônimo disso. Eu tenho uma pessoa. Eu contei essa história no meu livro de Histórias de um Médium. Tem uma pessoa próxima a mim que, quando passou por uma dificuldade na vida familiar, voltou a fumar cigarro. Tinha voltado a fumar cigarro. E essa pessoa é médica e ela faz muito trabalho legal assim para as pessoas, no sentido de ela opera gratuitamente, arranja vaga em hospital público. Sabe, essa pessoa faz um trabalho muito legal com pessoas necessitadas. E realmente faz mesmo, sabe? E aí, quando essa pessoa passou por uma dificuldade na família, essa pessoa tinha voltado a fumar cigarro. E quando eu soube, foi muito engraçado, quando eu soube da notícia, fulano voltou a fumar. Foi na hora, assim, ó, você fala o seguinte para essa pessoa, fala para ela que se ela continuar fumando, a gente não vai poder mais ficar ao lado dela. Porque hoje em dia, quem sustenta a saúde dessa pessoa somos nós. A gente sustenta a saúde dessa pessoa que não tem bons hábitos de vida, não é uma pessoa espiritualizada, mas ela faz um bom serviço para a humanidade e a gente sustenta a saúde dela. Só que se ela começar a fumar, voltar a fumar, a gente não vai mais conseguir. A gente não vai ter mais vibração para ficar perto. Aí você avisa isso para essa pessoa. Falei, aviso, claro. Mandei a mensagem, expliquei tudo e falei, ó, a orientação é parar de fumar. Não volta. A pessoa o quê? Escutou? Não escutou. Não escutou. O que aconteceu? 2 dias depois, a pessoa caiu de pneumonia. Juro pra vocês, 2 dias depois, a pessoa caiu de pneumonia. O que aconteceu? Aí sim a pessoa parou de fumar. Aí a pessoa. Enfim, a humanidade é assim, né? A humanidade é assim, não adianta. Só muda quando o sofrimento fica insuportável. Você fala, você orienta, mas não. A pessoa vai empurrando com a barriga até o sofrimento ficar insuportável. É quando não dá mais, é quando a pessoa já está na beira da psicose, assim, é quando já perdeu tudo, é quando nada mais tem jeito, aí a pessoa decide que está na hora de mudar. Não é assim, pessoal? Fala sério. Quem aqui entrou para o caminho da espiritualidade porque a vida estava maravilhosa e aí decidiu que a partir daí aí ia começar o caminho espiritual? Ah, não, Henrique, eu estava andando na rua, eu senti uma energia tão boa que eu decidi começar a meditar. Quem? Ninguém. Ninguém. Ser humano é assim, cara. Resiste até o último instante a começar a vida espiritual, a começar a dar importância para aquilo que de fato é importante, a priorizar aquilo que realmente de fato é importante. A paz, a saúde, a alegria, as boas relações. Geralmente o que é só quando perde o emprego, perde o trabalho, já crise financeira e dívida daquilo. Aí a pessoa se endivida toda, fica toda ferrada. Aí é que a pessoa vai olhar para as relações com os pais, com a mãe. Aí vai olhar para, sabe? É por isso que pessoas medíocres, medianas, não saem do lugar. Encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna e não sai do lugar. Os mentores já falaram isso para mim, eu escrevo isso no livro do Histórias de um Médium. Quando um ser em trevas decide seguir o caminho da luz, eles passam na frente de uma galera. Passa assim, voando. Eles passam na frente de geral. Sério. Nossa, tem muitos casos assim, de seres em trevas que despertam para a luz, não, agora eu vou fazer o bem. Não, passa assim, tipo, é questão de poucas encarnações, a pessoa já foi. Por quê? Porque não tem essa mediocridade, sabe? Não tem zona de conforto. Quem aqui já teve a experiência de recordar vidas em trevas? Pessoal, não tem zona de conforto no inferno, não.
Tem zona não. Lá, ixi, não existe zona de conforto. Deixa eu dar uma descansadinha aqui, assistir um cinema, né? Comer um hambúrguer com batata frita. Ah, deixa eu aqui ficar 10 horas assistindo Netflix, né? 5 horas rolando feed. Pessoal, lá no Umbral não tem isso, não. Se, se ficar, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Se demole, nossa, vira alimento de uns serizinhos que, nossa senhora. Lá não tem zona de conforto, não. Independente do nível de hierarquia que você esteja lá, lá nas trevas. Quanto mais você sobe de hierarquia lá no reino das trevas, é pior fica. Porque todo mundo quer passar a tua perna. Não existe zona de conforto. Lá nas zonas das trevas, pessoal, não existe prana adoidado como existe aqui, não. Lá não tem comida. Aqui a gente dorme, nosso prana sobe. A gente come, nosso prana sobe. A gente vai pegar sol, nosso prana sobe, né? Nas trevas não tem isso não, pessoal. Não tem prana assim, ó, adoidado não. Lá você tem que sugar dos outros. Senão você vira o quê? Senão você vira zumbi, você vira... Você tem que... É sério. Lá não tem isso não. Aqui, nossa senhora, aqui a gente tem prana adoidado. Come, tá ótimo. Lá, se você não sugar, você não tem prana. Então imagina, a tua sobrevivência, você precisa sugar dos outros. Para você se manter funcional, se você é um ser das trevas, para você se manter funcional, tu não pode ficar parado. Não pode ficar parado. Por isso que as trevas, elas estão sempre se aprimorando. Porque se eles ficam parados, se eles entram na zona de conforto, eles morrem. Morrem no sentido filosófico da coisa, né? Morrem no sentido de, tipo, não tem energia para eles fazerem nada. Eles viram literalmente planta, fazer fotossíntese, vem ameba. Sabe quando o celular o celular, o notebook não tem mais bateria, não entra naquele modo que funciona quase nada? Ser em trevas, quando não tem plano, é a mesma coisa. Então, quando esses seres eles despertam para a luz, tem zona de conforto. Qual o bem que a gente precisa fazer? Ah, tem que fazer isso aqui. Eles fazem assim, ó. É assim. Não tem zona de conforto. Ah, não. Hoje eu não vou fazer o bem. Por quê? Porque hoje tem a cervejinha, né, pessoal? Hoje tem a cervejinha. Hoje tem o jogo do Mengão. Hoje tem o jogo do Corinthians. Só depois do Big Brother. Né? Não tem, só depois do Carnaval. Né? Ah, não. Minha vida só começa depois do Carnaval. Não tem essa? Aí passa o Carnaval só depois da Semana Santa. E vai levando, vai empurrando vai empurrando a vida com a barriga. Enquanto chega um ser de trevas que, sabe, se liga, se toca, escolhe a luz, tem zona de conforto, não. Eles vão igual foguete, amadurecendo espiritualmente falando. Eles vão igual foguete. Morreu, não acabou nada, só continua. Não existe fim da vida. Isso aqui você não precisa acreditar em nada para você estar aqui. Você não precisa acreditar em reencarnação. Faz o melhor que você pode nessa encarnação. Pronto. Depois, quando chegar do outro lado, eu vou falar assim, não falei? Aí, ó, tá aí, ó. Mas não importa se você acredita, se você não acredita. Faz o melhor que você pode nessa encarnação. Pronto. Se tiver vida após a morte, quer dizer, se tiver outras instâncias de vida, quando você desencarnar, você vai saber. Agora, isso impede de você fazer o melhor que você pode dessa encarnação? Quando eu comecei essa caminhada, eu não é que eu não acreditava em outras vidas, mas eu sempre fui muito curioso, sabe? Eu nunca acreditei nas coisas por acreditar. Eu queria saber, sabe? Então, inclusive, assim, você não precisa acreditar em mim ou acreditar no espiritismo e, sei lá, outras doutrinas só porque estão dizendo. Faz você a sua pesquisa, sabe? Faz você a sua caminhada.
precisa acreditar cegamente. Eu mesmo também não acreditava. Eu mesmo meditei tão profundamente que um dia eu percebi. Eu comecei a interagir com outras formas de vida não encarnadas. Por isso que eu falei, agora eu estou entendendo como é que funciona. Então tenha você a sua experiência, no seu tempo, no seu ritmo também. Não se sinta excluída porque você não acredita em vida após a morte. Porque pessoas boazinhas, elas não são boazinhas, na verdade, né? Elas são camaleões sociais. Elas se adaptam ao meio para elas serem amadas, mas elas não são pessoas boas. Pelo contrário, são pessoas horríveis na maioria das vezes. Quem agrada todo mundo não é uma pessoa boa. É uma pessoa manipuladora. Se você está agradando todo mundo, você não é uma pessoa boa. Você é uma pessoa manipuladora. Porque é impossível agradar todo mundo. Uma pessoa que todo mundo gosta, aí, nossa, todo mundo, não tem ninguém que não goste daquela pessoa. Essa pessoa é muito manipuladora. Até Jesus, cara, Jesus foi crucificado. Ninguém gostava. A maioria, inclusive, não gostava dele. São poucos que gostavam dele. Chico Xavier, exemplo mais recente, padre Feira ficava fazendo piquete na porta do cara, enchendo o saco. E o cara não fazia nada, só escrevia, mandava cartinha e abraçava as pessoas. Se todo mundo está gostando de você, todo mundo gosta daquela pessoa. Cara, a pessoa é muito manipuladora social. Uma pessoa com complexo de síndrome da pessoa boazinha só consegue se curar se tiver uma outra pessoa que não tem esse complexo para ajudar. Ela precisa de uma pessoa casca grossa, assim, digamos, entre aspas. É muito difícil. Segundo, é muito difícil uma pessoa conseguir quebrar isso sem um grupo que esteja querendo a mesma coisa. Por isso que a maioria das pessoas que conseguem se curar disso, elas fazem isso em grupo. Porque a pessoa precisa ter referência, sabe? Porque a síndrome da pessoa boazinha, ela não sabe que ela não é boazinha. Ela acha que ela é boazinha. Então ela precisa de um grupo que vai ajudar ela a entender que ela não é. Entende? Ela precisa ser orientada e guiada nesse caminho. E ela precisa de um grupo para sustentar isso. Caso contrário, é uma tarefa quase que herculeana, sabe? É tipo os 12 trabalhos de Hércules. Vai lá cortar a cabeça do dragão. É muito difícil uma pessoa boazinha sair dessa síndrome literalmente sozinha. Tipo, vou ler o livro e vou sair. É muito difícil. Porque a pessoa não tem consciência do que ela está fazendo. Ela não tem consciência dos abandonos na infância. Ela não tem consciência de que ela se acha que, na verdade, a convicção principal da vida dela é que ela é muito ruim, que ela é vergonhosa, que ela não vale nada. Ela não, ela acha que ela é boa, sabe? Ela acha que ela é maravilhosa. Então, alguém chegar para essa pessoa e falar, cara, tu não é uma pessoa maravilhosa, tu não é uma pessoa boa, na verdade, tu é uma pessoa carente. Você é uma pessoa que precisa, que faz isso, na verdade, porque você está desesperado por amor. A pessoa tem um padrão de repetitivo de só entra e sai de relacionamentos difíceis. Entra e sai, entra e sai, entra e sai. Mas ela é sempre a pessoa boa, né? Ela é aquela pessoa que salva, que ajuda, que está sempre disponível, aquela pessoa que faz não, por que isso aqui lá. Aí chega uma pessoa que não é boazinha, que entende da parada, chega e fala assim: senta aqui que eu vou te falar um negócio. A pessoa fica zonza. Não é fácil. É uma mudança, é praticamente 180 graus na vida. A síndrome da pessoa boazinha, você não cura devagar, sabe? Você não é um processo, tô num processo de ir curando. Isso não existe na síndrome da pessoa boazinha. Porque literalmente você precisa desagradar. Você não pode ir desagradando. Ou você desagrada, ou você não está agradando. Não tem como, sabe? Vou desagradar 70% agora. Não dá. Muito da cura da pessoa boazinha é, por exemplo, se colocar como prioridade. E se colocar como prioridade, tu vai desagradar muita gente só porque você está colocando a tua vida em prioridade. Só de você estar colocando a tua felicidade como prioridade, tu já vai estar desagradando muita gente.
Só de você estar tendo sucesso na vida, tu já vai estar desagradando uma cacetada de gente. Então não tem, a cura da síndrome da pessoa boazinha não tem processo. É tipo uma paulada de uma vez só, que faz a pessoa mudar. Não tem como vou tentar desagradar. Vou desagradar só um pouquinho. Não, ou você está agradando ou você está desagradando. Ou você está se colocando como prioridade ou você não está. Não tem como fazer isso devagar, sabe? Ou tá ou não tá. Então não é uma cura fácil. É trabalhosa. Tá? Vai dar trabalho. A pessoa vai se colocar como prioridade, a pessoa vai ficar, sabe? O coração vai estar coçando. Sabe quando você tem coceira? Quem é que já teve coceira no coração? Você fica querendo um negócio dentro do coração que você quer coçar, sabe? Aquela angústia assim que é tipo isso. Você vai falar não para alguém. A pessoa não. Aí a pessoa. Não, não, sabe? Não sai. Por isso que não é fácil. Não tem como você dizer, vou dizer meio não, né? Não vou dizer não, vou dizer só não. Ah, vamos fazer tal coisa. Não. O que é não? É não, nem não, nem sim, sabe? É um grunhido. Não tem como. Ou você está vivendo a sua vida como você gostaria de viver, ou você está agradando os outros. Não tem como você fazer os dois. Por isso que não é fácil. Por isso que mês que vem nós vamos começar essa jornada de cura dessa síndrome pessoa boazinha. E aí sim, o negócio aqui vai pegar fogo. O que acontece geralmente é que a pessoa tem todos os traços, mas alguns são mais preponderantes e os outros é muito inconsciente. Geralmente o que acontece é que a pessoa tem todos os traços. Alguns são conscientes, são mais perceptíveis, são mais fáceis de ser compreendidos e vistos, e os outros não. Por exemplo, é muito fácil você enxergar uma pessoa que repete padrões de relacionamentos abusivos, destrutivos e quebrados. Isso é muito fácil de você enxergar, né? Mas como vocês vão ler no livro, acessórios que a pessoa utiliza para ser amada, geralmente esses são mais difíceis da pessoa descobrir. O que são esses acessórios? São aquelas coisas que a gente faz para a gente aparentar uma certa perfeição, para a gente aparentar que nós somos pessoas boas, dignas de serem amadas, e que a gente conscientemente a gente não sabe, a gente não faz. Às vezes é a maneira de se vestir, a maneira de falar, a maneira de ajeitar o cabelo. Vocês vão ver vários exemplos no livro, por exemplo, de pessoas que tinham esses acessórios e era totalmente inconsciente. Tem no livro, vocês vão ver um exemplo, por exemplo, de um cara que o acessório dele era manter o carro dele sempre impecável. O carro dele estava sempre impecável, sempre lindo, maravilhoso, brilhante. Mas ele não estava fazendo aquilo para cuidar do carro. Ele estava fazendo aquilo para ele ser bem visto pelas pessoas. Então, por isso que o acessório, por exemplo, ele é tão difícil de ser visto. Porque a mesma ação pode ser coisas diferentes. Pode ser ambas as coisas. Você pode cuidar do seu carro porque você ama seu carro. Mas você pode cuidar do seu carro porque você quer que outras pessoas te amem pelo teu carro bonito. É muito sutil. Enquanto que um relacionamento quebrado um após o outro é muito fácil de você perceber. Tinha um outro caso, por exemplo, que vocês vão ver no livro, que o acessório dele era a filha dele. Manter a filha dele sempre linda, arrumada, perfumada, era o acessório dele. Enquanto que as pessoas receber elogios através da filha era o acessório dele para ele ser amado. Então ele era amado pela boa imagem da filha. Olha que coisa. Essa intenção por detrás desses acessórios é muito difícil de enxergar.
Porque a maioria das pessoas são completamente alienadas de si mesmas. Elas não sabem a real intenção pela qual elas estão falando ou fazendo aquilo que elas fazem. Elas simplesmente estão fazendo, achando que elas estão fazendo aquilo porque elas são livres para fazer o que querem, mas na verdade elas são prisioneiras. Prisioneiras de serem amadas pelo outro. Nossa, o quanto de pessoas por aí que fazem muita coisa, que a real, a intenção é ser amada. É ser amada. Por que que você faz o que você faz? Ah, não, eu faço porque eu adoro deixar meu carro impecável. Nada. Tem carrão do ano, por quê? Porque gosta do carrão. Tem pessoas que não fazem a menor ideia, sabe, de como que funciona o carro. Tem pessoas que sim, porque tem, porque gosta de carro, tem um apreço por carro, de entender carro, e aí tem um carrão. Beleza. Mas a maioria das pessoas tem carrão por quê? Porque elas querem serem amadas pela sociedade. Elas estão desesperadas por amor. E usam de objetos, vestimentas, às vezes, pessoal, até mesmo uma maneira de se comportar. É uma maneira de ser amado. E aí, parar com esse comportamento para a pessoa boazinha, nossa, é muito difícil. Imagina, ser o carro impecável. Qual é o exercício para se libertar disso? Deixar o carro sujo. Nossa, é muito difícil. É muito difícil. Porque a pessoa vai ter que entrar em contato com muito abandono, com muita dor.